Dando sequência à nossa série de vídeos Descomplicando o Direito Penal, nesse vídeo vamos estudar dois artigos, que são o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento e o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, respectivamente aí os artigos 314 e 315 do Código Penal. Aproveitar para convidar você que ainda não segue, não está acompanhando a nossa série, para acompanhar aí. Vai ter o link aqui embaixo dessa série Descomplicando Direito Penal. Nós estamos trazendo aí de uma forma bastante direta comentários aí sobre os artigos do Código Penal. Então estamos voltando aí agora, nós estamos dentro dos crimes contra a administração pública, né? Vamos fazendo uma série de vídeos aí sobre esse título. Então, finalmente aí chegou no estudo do artigo 314, que trata aí do crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Vamos ler o tipo primeiro, né? Diz lá o artigo 314, extraviar, é o primeiro verbo núcleo, livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, né? E agora vamos lá para os outros núcleos, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. É um crime cuja pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave, tá? Então nós estamos diante aqui já de cara de um crime tipicamente subsidiário. Eu tenho que ver, em primeiro lugar, se não existe um outro crime mais grave e só se não for o caso, será esse crime. Já já eu venho especificamente aí qual outro crime que eu tenho que ficar atento. É um crime que nós já fizemos um vídeo também aqui. Vale ficar atento porque pode vir aí junto com esse crime do artigo 314, também? Então, nós temos aqui três núcleos, três verbos, que são o extraviar, o sonegar e o inutilizar. Extraviar traz para a gente a ideia de fazer desaparecer esse livro oficial ou esse documento de que o funcionário público tem a posse em razão do seu cargo. Já sonegar nos passa a ideia de ocultar. Existem uma série de livros ou documentos que a lei expressamente indica, né, que tem que fazer um registro, tem que fazer uma escrituração. E nesses casos aí o funcionário acaba ocultando esses livros ou documentos aí de registro obrigatório, tá? E, por fim, o núcleo inutilizar traz a ideia aí de tornar algo imprestável, seja total ou parcialmente, tá? Então vale reforçar que a conduta desse crime vai recair sobre algum livro oficial ou algum documento que podem ser tanto particular quanto público, lembrando que hoje também não só documento ou livro físico, mas também em qualquer suporte digital, tá bem? Esse livro, esse documento tem que estar aí sob a guarda do funcionário público em razão da sua função. Existe uma divergência doutrinária aí. Nelson Hungria, que é o maior penalista brasileiro, afirmava que somente aquele funcionário especificamente responsável pela guarda daquele documento é que poderia cometer esse crime. Mas a maioria da doutrina, a maioria da jurisprudência, de forma esmagadora, entende que qualquer funcionário, tá, que tenha ali a guarda em razão do cargo, né, qualquer um, ele pode cometer esse crime, tá bom? E aqui o importante, como eu já mencionei, não pode se confundir esse crime do 314 com o crime do 305 do Código Penal, que é o crime de supressão de documento. Como eu já disse agora há pouco, pela própria leitura do preceito secundário, né, onde está ali a pena, de que aquele crime do 314 só se aplica se não for o caso de um fato mais grave, tá? Então, isso nos indica que é um crime subsidiário. Então, eu tenho que verificar se o objetivo do agente for atacar, frustrar a fé pública em proveito próprio ou de terceiro,
nós estaremos diante aí do crime do 305, que é mais grave. Então, afasta o 314 e aplica-se o 305. Dica prática para a prova. Quando aparecer uma questão de inutilização, supressão, qualquer coisa que se relacione aí à destruição de documento que está sob a guarda de funcionário público, o que é que eu tenho que procurar no meu enunciado? Eu tenho que verificar se ele está fazendo aquilo em benefício próprio ou em benefício de terceiro, tá? Ou ainda causando prejuízo a outra pessoa. Se houver qualquer menção no seu enunciado a benefício próprio ou de outrem, ou ainda menção a prejuízo alheio, eu posso ir com tranquilidade na alternativa que vai me indicar o crime de supressão de documento previsto no 305, afastando a prática do 314. Se a sua pergunta, o enunciado da sua questão na prova não fizer qualquer menção a vantagem ou prejuízo, aí sim eu vou falar no 314, tá bom? Então, 314 só vai se aplicar se não for o caso da incidência do artigo 305, que nós também já analisamos aqui no outro vídeo. Vale a pena quem não assistiu, tá? Verificar, assistir esse outro vídeo aí que cuida especificamente do crime de supressão de documento, tá bem? E vamos estudar o segundo crime desse vídeo de hoje, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas previsto lá no 315 do Código Penal, tá? Esse crime ele tá protegendo aí, tá impedindo que o gestor, o funcionário que tem efetivamente aí ingerência sobre verbas públicas de modo geral, né, que ele descumpra a lei e aplica essas verbas em em outro local que não aquele determinado, né? Em outra atividade que não aquela indicada pela lei, tá bom? Então vamos ler o artigo. Dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa, tá? É um crime que aqui se aplica aos benefícios da Lei 9.099, tá? Esse crime ele vai se consumar com a efetiva aplicação irregular desses fundos públicos, tá? De modo diferente do que aquele previsto em lei. Então não basta que simplesmente o agente faça ali uma previsão diferente de fundos, a verba tem que ser efetivamente empregada de forma diversa da que prevista em lei, tá? Senão a gente está falando aqui em mera tentativa, tá bom? É, de novo, eu sempre gosto de ressaltar isso nos vídeos. Nesses crimes, quando se fala de prefeito, deve-se analisar também, sobretudo se for um concurso aí para prefeituras, câmaras municipais, deve ter um carinho especial de analisar o Decreto-Lei 201/67, que ele traz condutas específicas do prefeito, tá? Caso seja o prefeito, nós estamos falando de um crime específico previsto lá no Decreto-Lei 201/67, tá bem? Importante ainda sobre esse crime, o tipo penal, isso é muito importante ter essa ideia na cabeça. Nós estamos tratando em direito penal. Direito penal não permite a chamada analogia em malam partem, a analogia para prejudicar o réu. O tipo penal do 315, ele fala em lei, tá? Diz lá, vamos ver aqui, ó. Dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei, tá? Se for decreto, se a previsão tiver em decreto ou qualquer outro ato normativo que não seja lei, estrito sensu, né? Lei, nós não estamos falando desse crime.
podemos falar até de improbidade administrativa, mas não desse crime, tá? Somente vai cometer o crime o funcionário público que tem ali o poder de gerir esses fundos, essas verbas públicas, quando ele descumprir o previsto em lei. Se ele descumpre o previsto em decreto, por exemplo, não pratica o crime, porque a lei nós não podemos fazer essa extensão, tá? O tipo penal fala em lei, não podemos estender essa lei aí para um decreto, uma portaria, por exemplo, ou qualquer outro ato normativo, tá bem? E assim nós encerramos aí o estudo dos artigos 314 e 315, e eu quero convidar para quem ainda não segue nossas redes sociais, quem não segue o nosso YouTube, tá? Clica aí, ativa as notificações e para ficar sempre ligado nos próximos vídeos que nós vamos trazer aí dessa série Descomplicando o Direito Penal.